nome de Jesus, abre as portas, Senhor. Em nome de Jesus, realiza as tuas promessas, os sonhos dos teus filhos, Pai. Cobre com teu sangue, cobre este lugar, cobre esta igreja, cobre, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor, nesta noite. Pai, nós queremos profetizar, Senhor, as tuas liberações, em nome de Jesus, as tuas promessas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a minha vida, abençoa meu lar, o Senhor, a vida do meu esposo, da minha sogra, da minha cunhada, Senhor, em nome de Jesus, da minha mãe, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha família, os meus familiares. Senhor, nós colocamos debaixo da tua proteção. Declaramos, Senhor, que Tu és o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora passar para a ministração das ofertas. Amém. Amém. A palavra do Senhor fala em Hebreus 11, 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Só esse versículo. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé, sem fé, nós não podemos agradar a Deus. E muitas vezes nós falamos sobre dízimo, sobre ofertas, e nós ensinamos que sem você ter uma vida, uma aliança com Deus, de ser uma pessoa dizimista, ofertante, fica difícil você alcançar a prosperidade. E muitas vezes nós entregamos dízimos, ofertas, fazemos votos pela fé, pela certeza daquilo que nós vamos alcançar, pela certeza que quando a pessoa está desempregada faz um voto ao Senhor de quando conseguir emprego ser dizimista fiel. E aí, quando ela consegue emprego, muitas pessoas não cumprem os votos. Acabam não sendo dizimistas fiéis. E aí acaba acontecendo o quê? Acaba perdendo emprego. Acaba perdendo a oportunidade de prosperar. A pessoa muitas vezes está enferma, fala: Senhor, eu vou fazer um voto a Deus pela minha saúde. E aí, quando recebe a bênção, é curado, esquece de cumprir o voto. Eu falo isso porque muitas pessoas, ao longo dessa caminhada, chegaram em mim e falaram: eu não sei o que está acontecendo comigo. A minha vida financeira está um caos. Eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço num aconselhamento pastoral: você é dizimista? Você é ofertante? A pessoa fala: olha, eu estou passando por tantos problemas que eu acabei não sendo dizimista mais. Aí você entende o porquê ela está passando por situações. Eu falo porque algum tempo da minha vida aconteceu isso comigo. E eu nunca deixei de ser dizimista. Nunca. E eu falei assim: Senhor, houve épocas que eu estava desempregada. E quando você está desempregado, o que você tem na conta? Zero. Nada. Aí eu falava: Jesus, e agora? Como que eu vou ser dizimista? E eu já contei para vocês, e repito, e conto, que muitas vezes o meu dízimo foi lavar o banheiro da igreja. A minha oferta foi limpar a igreja. A minha oferta foi ir na igreja fazer sopa para entregar para os moradores de rua. E muitas vezes
nós não tínhamos nem os alimentos para colocar na panela, para entregar para os moradores de rua. E eu e a falecida dona Dalila, que era uma senhorinha, bem velhinha já na época, isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás essa senhora deveria ter seus 60, né, amor? Por aí. Ela tinha seus 60 anos. E essa senhora, mesmo com seus 60 anos, ela ia comigo na feira com carrinho pedir doação. Chegávamos na feira e pedíamos doação. Moço, o senhor pode doar um pouco de cebola, um pouco de tomate, um pouco de cenoura, um pouco de batata e um pouco de verdura. Aí as pessoas doavam. Nós falávamos que era para fazer sopão para os moradores de rua, e era de fato isso. E nós duas colocávamos no carrinho, o apóstolo não estava, porque ele estava trabalhando. Nós duas carregávamos aquele carrinho, ou então sacolas, e mais sacolas, sozinha, com uma igreja, com uma multidão de jovens. E os jovens não queriam saber de nada, né? Mas nós íamos fazer a obra de Deus, sem dinheiro, apenas com a boa vontade e com o amor. Ofertar ao Senhor o nosso trabalho, a nossa dedicação. Pela fé, porque nós sabíamos que se nós entregássemos aqueles sopões maravilhosos que nós fazíamos, que dicas de passagem, era bom demais, era bem temperadinho, bem gostoso. Eu não sabia cozinhar, mas eu aprendi a fazer comida, fazendo sopão na igreja. Apóstola, mas você casou sem saber cozinhar? Casei sem saber cozinhar, porque eu era uma mimada. E eu, mimadinha da vovó, não sabia cozinhar. Mas eu aprendi a cozinhar fazendo sopão da igreja, com a dona Dalila. E nós fazíamos a melhor sopa. E nós íamos entregar. E eu e o apóstolo, nós tínhamos um corcel, 79 na época. E ele já era bem velho. E nós pegávamos, abríamos o porta-malas daquele corcel, ele forrava com um monte de coisa, colocávamos uns panelões ali e íamos para a comunidade entregar a sopa. Eu falo isso com muita alegria, porque infelizmente existiam uns playboys dentro da igreja. Com carro novo não ia. Com carro novo, com Towner, zerinho, lindona. Falava para eles, irmão, vamos aproveitar essa Towner, que cabe um sopão, cabe um panelão maior. Ah, no meu carro é novo, não vai colocar esse sopão para ir na comunidade. Enfim, Deus sabe o que faz. Essas pessoas não tinham o mesmo amor que nós. Só que nós fazíamos isso com amor, porque nós tínhamos o desejo de ofertar ao Senhor, mesmo desempregadas, mesmo sem dinheiro, mesmo sem muitas vezes até saúde, mas nós entregávamos o nosso melhor. Ela passava na avícola perto da casa dela, pegava, pedia uns pés de galinha lá, colocava um monte de pés de galinha na sopa. Amados, os moradores de rua se deliciavam. E aí nós não tínhamos dinheiro ainda para comprar as marmitas para colocar. Nós pegávamos garrafa PET, cortávamos a garrafa PET, e era com a garrafa PET mesmo que nós íamos. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você falar que você não tem uma oferta para entregar ao Senhor, você está mentindo. Porque você pode fazer que nem a presbítera Adriana fez, ver aqui louvar a Deus. Sabe? Que nem a evangelista Vânia muitas vezes faz. Vai nas ruas, vai nos vizinhos, fala do amor de Deus. E a dona Lourdes sempre está aqui, sempre está com a sua oferta, sempre vai visitar alguém também, sempre vai falar do amor de Deus. E como outras pessoas, como a pastora Carla, que veio lá de São Paulo, lá do Jaçanã para cá, não está vindo porque está enferma nesse momento.
Infelizmente, nós estamos com surto de dengue na cidade de São Paulo, né? No estado de São Paulo. Então, algumas pessoas estão enfermas. Mas só que Deus, Ele abençoa, Ele honra. Porque o Senhor honra aquele que faz e dá com alegria. Agora, aquele que tem e fala que não vai fazer, eu não vou entregar dízimo na igreja, não, porque é tudo ladrão. Mas aqui não é não, aqui nós trabalhamos em muito. Graças a Deus. Nós ministramos sim o dízimo e oferta, porque nós fazemos trabalho de obra social. Com oferta, ou sem oferta, nós fazemos. Mas com oferta é sempre melhor, que nós podemos fazer muito mais. E é tão bom quando você está fazendo uma caminhada e de repente você encontra uma pessoa que você foi instrumento de Deus para a libertação da família dela, instrumento de Deus para o livramento, porque nessa mesma época nós fomos uma comunidade que estava pegando fogo. E essa pessoa nos encontrou no Bosque Maia, nos reconheceu e falou: eu conheço vocês. Vocês foram na comunidade na hora que estava pegando fogo e com as mãos estendidas. Vocês oraram, profetizaram e o fogo acabou. Porque nenhum bombeiro tinha chegado ainda para acabar com aquele incêndio grandioso. Vocês apenas com as mãos, erguendo as mãos e profetizando que o fogo cessasse, o fogo cessou. Vocês entregaram comida para a minha família. Vocês profetizaram. E hoje eu sou uma pessoa que moro na minha casa própria. E sou uma pessoa que sirva a Deus e nunca saí da presença de Deus. Porque um dia vocês foram até lá evangelizar. E como também nós, uma vez, certa feita, fomos num jantar. E nesse jantar a pessoa falou: eu lembro de vocês. Há 20 anos vocês entregaram a sopa que mudou a minha história. Eu tomei aquela sopa, a melhor sopa da minha vida. Hoje eu sou um evangelista. E hoje eu sou um missionário, servo de Deus, abençoado, e prego o evangelho nos 4 cantos do mundo. Agora você fica na tua casa contemplando apenas uma live? Você fica na tua casa apenas contemplando o que você pode ou deve fazer, mas não toma uma atitude? O Senhor manda hoje você tomar uma atitude. Se você é uma pessoa que muitas vezes você não tem coragem de cumprir o ID, cumpra o ID entregando a sua oferta, o seu dízimo, o seu alimento para a obra acontecer. Eu tenho um empresário que nos ajuda algumas vezes, e ontem eu conversando com esse empresário, e eu enviei para ele um louvor, e ele falou: por coincidência, eu estava nesse exato momento ouvindo esse louvor. Então, Deus mostrou para nós que nós temos uma aliança. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu não cito o nome porque realmente é uma pessoa conhecida. E eu não posso ficar expondo ele. Mas eu digo para vocês que quando você tem uma aliança com Deus, não há impedimento que possa te parar. Eu conversando com uma amiga, apenas uma mensagem, ela me deu o contato de uma vereadora da área da saúde, aonde ela disse para mim: tal pessoa, seu amigo está internado, se não resolver essa semana esse problema dessa pessoa, você liga para essa vereadora, que ela é da área da saúde, e ela vai poder te ajudar. Assim como nós temos já contato com algumas pessoas da área da política, que eu sou contra a política, eu não gosto de política, mas quando é para fazer a obra de Deus, eu passo óleos de peroba aqui, e vou para cima. Porque se você conhece alguém nessa área, você tem que cobrar dessas pessoas. Porque elas sim, às vezes, apenas o enter no computador delas pode resolver uma situação de um exame que está demorando. Apenas o enter pode ajudar alguém. Às vezes ganha um dinheiro, às vezes é um posicionamento, às vezes a pessoa é instrumento de Deus que está lá dentro para poder nos ajudar. Agora você pegar e falar: a apóstola prega política, nunca.
Nunca na minha vida. Isso eu não vou fazer. Eu sou contra todos os políticos. Eu não tenho nenhum a favor, nenhum contra. Eu sou contra todos. Mas quando eu necessito, eu busco a ajuda de alguns. Eu confesso. Mas eu sou neutra. Qual que é o seu partido? Neutro. Ah, mas você é professora? É neutro. Ah, você é evangélica? É neutro. Mas eu falo que quando eu vejo coisa errada, eu boto a boca no trombone. Porque eu não aceito ver servo de Deus, que é dizimista, que é ofertante, padecendo necessidade na área da saúde. Então, amados, eu quero dizer para vocês, hoje, nessa noite, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta, para nós continuarmos a fazer a obra, porque nós não queremos o seu dinheiro para nós queremos para nos ajudar a fazer a obra. Porque a obra de Deus não é feita com glória a Deus, aleluia. Quem dera, né? Eu consigo ir em alguns lugares, pedir alguma ajuda, mas o dinheiro atende às necessidades da obra, sim. Então hoje, você está aí, tem a nossa chave Pix, que é 712-doe@gmail.com. Você pode ser ofertante desta obra. Se você está aqui e deseja entregar a sua oferta, alguém deseja envelope? Amém. Evangelista, vai me entrega para mim, por favor. Porque hoje eu não consigo nem abaixar para pegar o envelope, amados. Hoje quem está precisando de médicozinho sou eu. Precisando de um remedinho. E lavar a apóstola para o hospital. Fazer visita e passar no médico também, no outro lado. No outro médico. Ó Jesus, vai com a tua graça, Pai, à frente. Amados, é sério. A obra de Deus é feita com amor. E quando você entrega o seu melhor, a obra acontece. Agora, quando você fica assim, será que eu devo ofertar? Será que eu não devo? Eu vou virar e falar assim para você. Eu vou orar pela sua vida do mesmo jeito. Tem pessoas que não oram, pode ter certeza. Eu vi um post, um vídeo, de um pastor dizendo que não iria orar pelas pessoas que não eram ofertantes, que não eram dizimistas. Mas eu oro por todos, porque eu sei que Deus, no tempo certo, vai acrescentar recursos na sua vida para você ser dizimista, ser ofertante e abençoar a obra de Deus. Amém? Feche os teus olhos, erga o seu envelope, eu vou abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que têm oferta hoje, aqueles que não têm. Multiplica, Senhor, a sementeira. Multiplica, Senhor, os dízimos, as ofertas. Acrescenta fé. E que eles possam viver o sobrenatural. Que eles possam viver aquilo que a fé deles está semeando, Pai. Em nome de Jesus, muitos desejam coisas, Pai, e agem pela fé. E eu creio que o Senhor vai multiplicar a 30, 60, 100 por um. Assim como em algumas igrejas que eu passei, Pai. Eu profetizei que o Senhor iria liberar e levantar empresários. Eu profetizo, o Senhor vai levantar empresários que assistem essa live, empresários que estão aqui. Sonhos serão realizados, porque o Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda, porque você vai ser um grande supridor da obra de Deus. O Senhor vai abrir portas de emprego, vai abrir portas sobrenaturais. Em nome de Jesus, vai entregar chaves de carros novos, chaves de apartamentos próprios. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos. Heranças serão liberadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode ofertar ao Senhor. Eu vou aplaudir ao Senhor. O apóstolo Douglas está com a oportunidade da palavra. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? E você sabe que o ano todo nós temos Santa Ceia. Só que essa Santa Ceia, que é a Santa Ceia da Páscoa, é a mais importante do ano. Por quê?
fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? E como nós sabemos a Páscoa é celebrada pelo comércio, né? Assim como o Natal é celebrado, né, nessas épocas do ano. Então a gente vê muito comércio, vê muita coisa, né? E infelizmente, como todo princípio bíblico, ele é distorcido na palavra, né? A Páscoa, por exemplo, o inimigo deu uma distorção aí para que houvesse uma adequação para o comércio, né? Usando o coelho, o ovo de Páscoa, o chocolate, né? Aí o que acontece? A verdadeira Páscoa, na verdade, qual que é a verdadeira Páscoa? É a libertação do povo de Deus da escravidão, né? Lá no livro de... Vou abrir aqui. No livro de Êxodo, no capítulo 12, a palavra do Senhor vai dizer assim, né? Fala sobre a instituição da Páscoa, porque Deus usou a instituição da Páscoa como um mecanismo para libertar o povo que estava há 400 anos preso, né? Preso na escravidão do pecado. E o Senhor, ele instituiu a Páscoa. A palavra Páscoa, no original, é pessa. Pessa significa passagem por cima. Por quê? Porque a última praga, né? A última praga que teve das 10 pragas que o Senhor lançou sobre o Egito, foi a morte dos primogênitos. Então, a última praga, ela viria para... O anjo da morte iria passar ali para trazer a morte para os primogênitos, né? Então, qual que era a ordem do Senhor? Que no dia da Páscoa, né, no dia que as pessoas fossem celebrar a Páscoa, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que imolar o cordeiro, né? Aqui no Êxodo capítulo 12, lá no versículo, a partir do verso 4, diz assim, ó, ele está falando sobre a instituição da Páscoa. Lá no 2 ele fala assim: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Aí calculai quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito macho de um ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, né? O cordeiro macho sem defeito. O que quer dizer sem defeito? Era sem pecado. E esse cordeiro ele representa quem? Jesus Cristo, que é o nosso cordeiro pascal. Porque Jesus Cristo ele foi julgado lá no Sinédrio por Pilatos, quando ele foi entregue, foi na época da Páscoa. E toda vez na época da Páscoa, o que eles faziam? Eles sempre libertavam uma pessoa que estava encarcerada. E naquele tempo, qual a pessoa que estavam cogitando para ser liberta? Né? Barrabás, que era um salteador, que era um bandido. E Jesus estava lá sendo condenado, sendo julgado. E certa vez, o povo estava gritando lá junto. E aí o governador falou assim para Jesus assim: olha, você não diz nada, você não vai dizer nada para... Você não vai dizer nada, né? Lá no versículo 10 de João 19, então Pilatos o advertiu: não me respondes? Jesus estava quieto, estava calado, como um cordeiro mudo que vai para o matadouro. Não sabes que eu tenho autoridade? Isso Pilatos falando, tendo autoridade para soltar e autoridade para crucificar. Quando Pilatos falou isso, Jesus olhou para ele e disse a seguinte resposta. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam:
se solta este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E aí continuou aquela situação toda, até que depois, mais tarde, ele lutava para poder libertar Jesus, mas a pressão, né, que o povo estava fazendo, porque o povo fazia aquela pressão, porque eles foram instigados pelos religiosos para que Jesus fosse crucificado. Tudo isso já era um plano de Deus, era um plano ao qual o Senhor ia ter que passar, né? É um plano ao qual Jesus ele ia passar, né, para que se estabelecesse, né? Então, lá no versículo 13, olha só, aí Pilatos falou assim, ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico Gábata, e era a Parasceve, ou seja, era a sexta-feira pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. E eles porém clamavam: fora, fora, crucifica-o. E disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? E responderam os principais sacerdotes, olha só, os sacerdotes, os doutores da lei, aqueles que inflamavam toda aquela multidão: não temos um rei senão César. Os sacerdotes gritavam, olha só, não era nem o povo, hein? E o povo insuflado, inflamado, começou a gritar. Então Pilatos entregou para ser crucificado. E tomaram eles, pois, Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois bandidos, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou em cima da cruz, que estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos dos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego, em 3 línguas. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, está feito, o que eu vou fazer. Lá no verso 28, depois que todas as situações ocorreram, vendo Jesus que já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam o vinagre numa esponja e fixando-a num caniço de esopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. E nesse momento, quando ocorreu isso aí, na época da Páscoa, ele foi um sacrifício perfeito. Por quê? Porque antigamente, antes de Cristo, como era uma festa perpétua, toda vez que iam fazer sacrifícios, eles traziam muitos animais, eles traziam bois, traziam vários animais para a festa pascual. Por exemplo, eu vou ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 7, que fala assim: ora, Josias deu aos filhos do povo, todos os que ali estavam, cordeiros e cabritos do rebanho, em número de 30.000. Olha o sacrifício que ele entregou: 30.000 cabritos, todos para o sacrifício da Páscoa, e 3.000 novilhos. Isto era da fazenda do rei. O próprio rei ali entregava aquela quantidade de animais. Então, antes de Cristo, eles ofereciam quantidades inumeráveis para o sacrifício da Páscoa, do cordeiro, dos novilhos sem defeito. Então, Jesus Cristo, ele foi o último e único sacrifício perfeito. Por quê? Porque foi na época da Páscoa? Porque quando o povo lá foi liberto, lá em Êxodo, o que o Senhor falou para o povo? Para que eles
né, fossem tomar a Páscoa. Eles iam comer o animal como? Iam comer o animal assado, iam comer ervas amargas, iam comer o pão sem fermento. O que representa as ervas amargas? A erva amarga, ao contrário do chocolate, o chocolate dá o que pra gente? Prazer, né? Não, o chocolate não é saboroso, não é prazeroso. Então, ao contrário, a erva ela é amarga. Para quê? Para a pessoa se lembrar de onde ela saiu. A função da erva amarga era para que a pessoa se lembrasse de onde Deus se tirou. Porque o ser humano tem a tendência muito rápida e fácil de se esquecer das coisas. Tem a tendência muito fácil de se ensoberbecer na sua carne e esquecer das coisas que Deus faz. Por isso que o povo, vira e mexe, o povo entrava em idolatria. Vira e mexe, quando morria um líder, um sacerdote, um rei, um profeta, aquele que guiava o povo rapidamente ia para a idolatria, se prostituía espiritualmente, e o Senhor tinha que tomar providências, né, de juízo contra o povo. E hoje, nos dias de hoje, não é diferente. As pessoas, quando abandonam a Cristo, pessoas, quando elas não estão na presença do Senhor, elas idolatram o mundo. Então, elas precisam se relembrar da onde elas foram tiradas, né? E o pão sem fermento é o quê? Para que fosse um pão puro, sem mistura, né? Para que eles pudessem comer o pão sem fermento, né? Então, eles comeram o cordeiro e o sangue, que a Bíblia fala que eles passavam o sangue na beira da porta, né? Que é nos umbrais da porta. Sabe por que o Senhor deu a ordem para o povo passar o sangue na verga da porta? Porque lá no Antigo Egito, os egípcios, eles tinham entalhados, gravados nos umbrais das portas, os panteões dos deuses que eles tinham. Então eles tinham os seus deuses, que eles eram representados em figuras de pedra, em figuras pintadas, em todos os locais, e nos umbrais das portas, porque a porta ela tem uma representação de portais, de entrada e saída, de acesso. Então, as portas, elas tinham lá os seus deuses, os panteões, né, representados pelos egípcios. Então, quando o povo lá estava escravizado naquela terra, o Senhor falou assim: vocês vão ungir as ombreiras, as vergas da porta com sangue, porque vai passar o anjo da morte, né? O anjo da morte, ele vai passar para trazer a 10ª praga, né? E quando o anjo da morte passar, o primogênito de cada família que estaria naquela casa, que não tivesse o sangue na verga da porta, ele morreria. O primeiro primogênito que morreu, sabe quem foi? O filho de Faraó, que é o que se assentava no trono do rei. Tanto escravo como livre, como egípcio, que não tinha a marca do sangue na verga da porta, o anjo da morte passou e ele trouxe a mortandade ali dentro. E todo o povo que marcou a verga da porta com o sangue, o anjo da morte via a marca do sangue representado, né? E ele não passava, ele não trazia morte e destruição. Amém? Então, hoje, esse sangue representa o quê? Né? Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é a porta. Ele é a porta de acesso. Portanto, a porta que é Jesus Cristo, ela está marcada com sangue. E quando você acessa essa porta, né, você tem acesso a esse portal espiritual, sabe o que acontece? O anjo da morte não pode te tocar, porque você tem a marca do sangue sobre a tua vida. Amém? Você é selado pelo sangue de Cristo. E essa Santa Ceia de Páscoa, ela é muito importante. Por quê? Porque ela representa que o anjo da morte não vai tocar na tua família, o anjo da morte não vai tocar na tua vida, nos teus queridos, nos teus amados, em tudo que você pertence. Amém? Você vai selar hoje, né? Você vai selar hoje a tua vida, a tua casa, né? Com essa representação. Isso é um ato espiritual muito profundo. Amém? E nesse tempo, nessa época, né? O inferno inteiro, ele se movimenta para quê? Para trazer destruição. O inferno inteiro se movimenta, sabe? Liberando portais, liberando situações para destruir pessoas. Por isso que nós temos que ter um posicionamento espiritual de quê? De estarmos nos consagrando, celebrando, né? Até que o Senhor venha, como diz lá em Coríntios, para celebrarmos
a Páscoa do Senhor até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Então, nós temos que ter esse entendimento, né? E aí, quando acabarmos o culto aqui, nós vamos estar também indo lá no Hospital HMU, levar a Santa Ceia para o presbítero Alex, que deve estar nos assistindo. Amém? Nós vamos levar a Santa Ceia para você aí, né? Nós não esquecemos de você. E quem estiver aí no quarto aí e quiser Santa Ceia, você pode perguntar, que nós vamos levar aí para o povo aí também, em nome de Jesus, que isso é um ato espiritual tremendo. A outra vez que nós estivemos lá no hospital, que nós celebramos a ceia, eu senti a presença de Deus muito forte ali dentro do hospital, né? Por quê? Porque o sangue representado, o sangue de Cristo, é o que tem poder, para quebrar as cadeias da enfermidade, quebrar as cadeias, né, da morte, quebrar as cadeias do mal. Então, o sangue, como a gente fala, ó, aquele refrão, o sangue de Jesus tem poder, realmente ele tem poder. Por quê? Porque quando Jesus Cristo, ele rendeu o seu espírito lá, quando o soldado furou ele com a lança na sua lateral, lá jorrou sangue e água, né? A água representa o Espírito Santo, e o sangue que foi derramado, o sangue que nos purifica, nos redime de todo o pecado. Amém? O Cordeiro sem mácula, sem defeito, que era Jesus Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Ele é o nosso Cordeiro. Por que Cordeiro Pascual? Porque Jesus Cristo deu acesso. Para quê? Para que você passasse da morte para a vida. Amém? Assim como o anjo da morte, ele passava e não tocava naqueles que eram marcados pelo sangue, né? O Senhor, ele vem, o Senhor Jesus Cristo, ele te dá o acesso ao Deus eterno, né? Ele te conecta, ele te liga, ele traz a amizade novamente entre Deus, porque antes nós éramos inimigos de Deus por conta do pecado, por conta das nossas práticas, por conta da nossa origem pecaminosa. Nós éramos inimigos de Deus e afastados de Deus pelo pecado. Então, o que separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. Então, o que liga o homem novamente a Deus é o sacrifício, é o Jesus Cristo, que é a ponte. Ele é a ponte que te dá o acesso, né? Onde você passa por cima da morte, onde você vence a morte, onde você vence o pecado, e ele te dá o acesso para quê? Para que você receba a remissão dos seus pecados, para que você receba a vida eterna, para que você receba na tua vida, em nome de Jesus Cristo, né? A libertação do império das trevas, a libertação, né? A libertação a libertação da morte, a libertação do império das trevas. Tanto é que até no rol da fé lá em Hebreus, lá no Hebreus capítulo 11, no verso 28, diz assim: pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocassem. Pela fé, né? Celebrada pela fé, porque tudo que não é feito por fé é pecado. Então, quando nós celebramos pela fé, o que acontece, né? Quando você celebra pela fé, o Senhor, você está agradando a Deus, né? Você está trazendo para você, o poder de Deus, você está trazendo a amizade, né, de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Então, esse ato espiritual é muito importante, né? Em muitos lugares é celebrada a Páscoa, né? A gente vê aí, o mundo celebra a Páscoa, né, comercialmente, né? Não é que você... tem uns vezes você fala assim: não vou dar chocolate para o meu filho, cada ovo de Páscoa. Não pode dar, não tem problema não. Chocolate é muito bom, é uma bênção, né? Eu gosto muito de chocolate, sou suspeito a falar. Eu aposto, a gente até briga aqui por causa de chocolate. Uma coisa que é... E quando a gente se conheceu por causa de uma caixa de bis, né? Eu entrei no ônibus quando eu conheci ela, eu já entrei roubando o bis dela, comendo o bis dela. Meu Deus. Então a gente já tem essa marca aí. Até hoje a gente quando compra uma caixa de bombom, a gente um rouba o bombom do outro para comer. Come o ovo de Páscoa do outro, come, né? Eu sou que nem os terraplanistas, né? Terraplanista olha um ovo fala que a terra é plana, né? Para mim, o ovo de Páscoa é uma barra de chocolate plana, né? Igual terraplanista, né? Brincadeiras à parte, né? Então, mas é assim, né? Não deixe de comer chocolate, é bom, mas você tem que ensinar o teu filho, né? Teu filho vai na escola, ele vai ter lá a festinha lá, o coelhinho da Páscoa, vai ter os ovos, a professora vai ensinar, mas você em casa,
Não deixa de dar um ovo de Páscoa para o teu filho, mas você tem que ensinar para ele, explicar para ele que a Páscoa não é o coelho, não é o ovo. Você tem que ensinar para o teu filho qual é o significado da Páscoa. Que a Páscoa é o quê? É a libertação do povo da escravidão do pecado. Que o Cordeiro Pascal é Jesus Cristo. Amém? Que a verdadeira Páscoa não é o coelho, não é o ovo, mas sim é o sacrifício de Cristo na cruz para a remissão dos nossos pecados. Isso você tem que ensinar para o teu filho. Não proibir ele de comer. Então você tem que dar para ele comer sim, mas você tem que ensinar para ele o que é o certo, né? Porque tem pais religiosos que não deixam. Aí a criança vê, meus amiguinhos, tudo tá comendo, não posso comer. Aí ele pega a raiva da igreja, ele pega a birra, pega a raiva. Aí não quero ir para a igreja porque meu pai não deixa eu comer, porque meus colegas tudo comem, não sei o quê. Não, tem que ter sabedoria, entendeu? Deixa a criança comer, não é como pecado comer chocolate, né? Pecado, sabe o que é? É você trocar a celebração da Páscoa por um ritual pagão, né? Do negócio do coelho. Mas você tem que saber os princípios elementares da palavra, né? Saber explicar para o teu filho, filho, a Páscoa foi assim, assim, assado. Pega lá o livro de Êxodo, capítulo 12, lê para ele, né? Pega o livro de João, né? Explica para ele lá sobre a morte de Cristo, né? Pega lá João capítulo 19, lê lá para o teu filho, fala sobre a crucificação, a morte de Jesus Cristo. Explica para ele sobre a morte e ressurreição de Cristo para o teu filho. Ele vai entender. Também ele vai comer o ovo de Páscoa feliz, mas vai saber que a Páscoa não é o coelho, mas o Cordeiro Pascual verdadeiro é Jesus Cristo. Amém? Então é isso que você tem que ter esse entendimento, né? Para que nossas crianças elas cresçam fortes e com sabedoria, né? E não fixando, e não com a mente delas presas numa ilusão, numa história fictícia, que nem o Natal. Vamos estar no Natal aí, né? Achando que é Papai Noel, mas não tem nada a ver essas coisas. Entendeu? Saber explicar as coisas em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero que você vamos passar o momento da ceia. Pode, por gentileza, o evangelista pegar a ceia, por gentileza. Você que está aqui presente vai tomar a Santa Ceia. Você que está nos assistindo aí, em nome de Jesus. Você está na tua casa, pega aí um pedaço de pão, pega aí o suco de uva. Vamos celebrar junto com a gente, porque isso é um momento espiritual muito importante. É um momento espiritual onde você vai, onde você vai consagrar a tua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você vai apresentar, e logo mais vamos estar ali no hospital também levando a Santa Ceia para os nossos irmãos aí no hospital. Amém? Apresente aí o teu cálice, né? O cálice que representa o sangue de Cristo, o pedaço de pão que representa a carne, o corpo de Cristo. E vamos consagrar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos a Ti, Pai, esses elementos, nós consagramos a Ti, Pai. E nós sabemos que Tu és o nosso Cordeiro Pascual, Pai, ao qual o Senhor, Pai, um sacrifício único e vivo, o Senhor se entregou na cruz do Calvário. O Senhor derramou Teu sangue por toda a humanidade, por nossas vidas, por todos, Pai, que creem no Senhor, Pai. Nós consagramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós nos cobrimos com Teu sangue, Pai. Nós nos alimentamos da eternidade, que é o Teu sangue, que é a Tua carne, Pai. Nós comemos em Tua memória até que Tu venhas. Amém? Pode comer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glorifica ao Senhor. Você que já ceiou, fala uma palavra de amor ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, te glorificamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, que queremos estar aqui na tua presença. Nós te glorificamos, Pai. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E nós estamos debaixo da cobertura do Teu sangue. E te agradecemos, Pai, pelo Teu sacrifício. Agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por ter entregue a Tua vida, Senhor, por amor da humanidade. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, Pai, porque só Tu és digno de todo louvor, toda glória, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, né? Amém? Vou ler o último versículo aqui, está em João 13:1, ele diz assim, ó: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora,
de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus Cristo nos amou até o fim, até o dia que ele foi naquela cruz, e ali ele expirou, e até o dia que ele ressuscitou ao terceiro dia, porque aquela sepultura está vazia, aquela cruz está vazia, aquela sepultura está vazia, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está ressurreto nos nossos corações, na tua vida, na tua família. Então receba Jesus Cristo. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, receba Jesus Cristo na tua vida. Você que está afastado da comunhão, da mesa do Senhor, volte para a comunhão. Você que se afastou da igreja por algum motivo, se desviou, você se decepcionou com pastores, com homens, com sistemas, você se desviou por causa dos cuidados desse mundo. Então eu falo para você, volte para a mesa do Senhor, volte a ter comunhão novamente. Eu aposto, mas eu estou em pecado. Todos nós somos pecadores, mas a diferença é essa, que o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Então eu faço esse convite para você, para que você volte, regresse novamente para o convívio, né, da mesa do Senhor. E você que ainda não conhece Jesus Cristo, eu convido você para que você dê uma oportunidade para que Jesus entre no seu coração e faça morada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem recados? Amém, glória a Deus, né? Para todos vocês que estão nos assistindo, para vocês que estão aqui, Feliz Páscoa. Amém. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa aí, Bispo Márcio. Desejou Feliz Páscoa para nós, Alex, né? Presbítero Alex, Feliz Páscoa. E todos os demais aí do Instagram do Apóstolo, que eu não consegui chegar ao nome. Mas Deus abençoe a todos. Feliz Páscoa para vocês. Eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo. Esteja conosco na próxima quinta-feira. Teremos aí o segundo dia da nossa campanha. Isaías 61, anunciando as boas novas. Estará conosco ministrando o pastor Israel Moura. Uma grande bênção. Vai cair fogo do céu nessa quinta. Glória a Deus. No domingo que vem teremos culto normalmente. Na segunda-feira, dia 8, nós teremos um culto abençoado aqui de Mulheres Guerreiras, com a ministração da pastora Ângela Santos. Como eu disse, vai ser uma noite pentecostal. Entrega certificados, né? Para... Teremos entrega de certificados, teremos aí confirmação de unção, e vai ser uma grande bênção. Vai ser, e vou fazer mais o que Deus mandar fazer na hora, né? Bênção. Porque às vezes Deus manda fazer algo, você fica, não vou fazer agora, não vou fazer. Mas se Deus mandar, se Deus tiver, já está confirmando, eu vou ter que fazer, não vai ter jeito não. Aqui não tem resistência. Né? Então, e ainda mais que dia 8 vai ser dia de portal aberto, né? Glória a Deus. Vai ter eclipse solar total à tarde, então vai ser dia de portal aberto. Então, dia de portal aberto vai ser Fogo uma de Deus. noite de Pentecostes. Oh, vai glória. ser uma noite apostólica cheia do poder de Deus. Vai ser, olha, vai ter gente aí que é possível ser até arrebatado. Eita Deus. Glória a Deus, né? Vai ser bênção. Então venham nos visitar. Aqui nós estamos localizados na Rua Augusto Calheiros, número 53, Jardim Paradente, Guarulhos, São Paulo, tá bom? E as agendas estão começando a ficar abertas, né? Amanhã estarei ministrando na Igreja Batista Renovada Manaém, lá no Parque Continental. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Já estou assim, com a palavra preparada, já está no meu espírito. Vai ser uma noite abençoada também. Se você desejar ir, me fale e nós iremos. Amém? Deus abençoe. Feche os teus olhos, vou dar a bênção apostólica. Segura aí a mão, para não perder nenhum rodinho da bênção do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, aleluia. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre ti. Aleluia. E que as ricas doces bênçãos estejam sobre você e a tua casa. Vá debaixo dessa unção para uma semana de conquistas. Em nome de Jesus. Esqueci de falar.
Se você deseja fazer o curso comigo de capelania hospitalar, ainda tenho vagas, é online, são 2 módulos, cada módulo é R$50, o total são 8 aulas, 4 aulas por mês, capelania hospitalar no primeiro módulo e capelania cemiterial no segundo módulo. Faça o curso e você vai ter a carteirinha, o certificado e estará habilitado para fazer visitas nos hospitais. Nós temos ideias, novas estratégias que Deus tem nos dado aí, né, Cristina? É bênção. Faça mesmo o curso, que Deus vai te abençoar. Amém? Fiquem todos na paz. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glória. Oh, aleluia. Me pegou de surpresa. É bênção.